podcast Sinto que lá vem história é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 800 escolas no Brasil. Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sinto que lá vem história, esse videocast que a gente tem o prazer de organizar, criar e apresentar aqui, que é do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida. Então, quem não conhece, é um programa de educação socioemocional, corre lá no Instagram para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, Inteligência de Vida, @Inteligência de Vida, coloca o sininho, coraçãozinho. Quem tá chegando agora, tenta maratonar os outros episódios que tem muita coisa boa. E eu sou Renata Shida, aqui do meu lado tem Joana London, a gente representa aqui um pedacinho do LIVE e todas essas pesquisas que a gente faz sobre educação, afeto e desenvolvimento socioemocional. Hoje o assunto, apesar do nome, é coisa séria, né? Seríssimo. Brincar é tão sério que é um direito da criança. Ele está previsto pelo ECA. E para falar sobre isso, hoje, né, que esse assunto sério, a gente trouxe uma pessoa seríssima. A gente trouxe uma pessoa que nos acompanha muito, desde a nossa formação de LIVE, ele está sempre com a gente, acompanhando a nossa equipe, fazendo formação pra gente, acho que é uma pessoa que é uma referência, então a gente está muito feliz, inclusive eu estava me lembrando aqui enquanto a Rê estava falando, essa pessoa começou a conversar com a gente a partir dessa temática. E aí depois a gente foi explorando outros mundos com ela. Então é muito legal resgatar também a sua presença aqui. Então vou parar de mistério, né? Estamos aqui com o Renato Nogueira. Renato Nogueira é professor, doutor em filosofia, coordenador do grupo de pesquisa Afroperspectiva e Saberes em Infância e ainda é escritor. Então, Renato, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de ter você aqui. Olá, muito obrigado pelo convite, Rê, Jô e toda a equipe que está nos assistindo aqui. Agradeço e satisfação poder estar com vocês, trocar uma ideia sobre brincadeira, né? A gente costuma abrir, assim, a nossa conversa, resgatando um pouco da infância dos nossos convidados, né? De quem tá aqui. E se o tema é brincadeira, não poderia ser diferente. A gente queria te ouvir, assim, você era essa criança brincante, o que te interessava enquanto brincadeira? O que era brincadeira pra você? Brincadeiras comuns. Eu frequentava muito a rua da casa da minha tia. E aí era um lugar que eu ficava muito na rua, por lá. Brincava na rua por lá. Eu morava numa casa que eu era vizinho da minha prima, de um primo mais novos, e do meu irmão Marcelo, que sempre morou comigo, morávamos juntos, com meu pai e com a minha mãe. Então eu brincava com outras crianças também ali do quintal. Então eu vivia no quintal, brincando no quintal também. Então assim, a bola era uma brincadeira, a fantasias, super-herói, coisas que eu gostava também bastante na infância. Desenhar, adorava brincar de desenhar, coisa que eu depois fui parando de desenhar, né, mais seriamente, então fui desenhando de modo brincante, pintar coisas. Então essas brincadeiras motoras eram legais pra mim, mas também as brincadeiras de desenhar, de estudar, de ler, contar uma história. E tinha uma coisa que eu fazia também, que pra mim era uma brincadeira, era ouvir histórias do meu avô. O meu avô era meu vizinho, e meu avô nasceu em 1921. Então o garoto, eu nasci, ele já era aposentado. E aí se aposentou cedo naquela época, então ele era um dos netos mais velhos que morava mais perto. Então ouvir histórias do meu avô pra mim era uma diversão, era algo que eu adorava também fazer. Então era incrível isso. Ai, demais. E aí, um pouco, né, a gente falou aqui, reiniciou o papo falando que brincadeira é coisa séria. E a gente tem essa bandeira, assim, acho que quem luta pela infância luta por essa ideia, né, de que a brincadeira precisa ser levada a sério. E aí eu queria que você, com todo o seu saber, toda a suas referências, você definisse um pouco pra gente o que é brincadeira, assim, o que é brincar? A brincadeira é uma coisa séria, né. Pra gente pensar a brincadeira, assim, etimologia da palavra, tá muito ligada à ludicidade, muito ligada a coisas como jogos, né. Tem a ver com essa coisa de um homo ludus, né, a brincadeira, o brincar, né, alguém que joga, alguém que de alguma forma inventa, alguém que fantasia, brincadeira tem a ver com isso. Mas eu gosto de pensar que a brincadeira, ela se contrapõe em certa medida à noção de trabalho, ao trabalho como alguma coisa que é da ordem do castigo, e a brincadeira é um exercício que ele tem a ver com uma liberdade, tem a ver com a conexão.
tem relação com uma falta de finalidade específica ou com uma finalidade que, se ela não for concluída, isso não imputa uma culpa. Isso faz uma diferença. Então, de alguma maneira, o trabalho na cultura nas culturas ocidentalizadas, ele está muito ligado a um tipo de castigo, a um tipo de culpa ou de uma dívida ontológica, né? E essa dívida faz com que a gente faça aquilo de uma forma como se fosse obrigado, né? Não faz muitas vezes com tranquilidade. E a brincadeira não, é um fazer que as pessoas se empenham, porque elas se sentem empenho em fazer isso. E elas estão ali sem uma necessidade de um objetivo ou de alcançar uma finalidade. Então, uma experiência que ela, no próprio instante que ela é realizada, os frutos já estão acontecendo. Uhum. Enquanto o trabalho, no nosso contexto, os frutos são depois o resultado. E a brincadeira, o próprio resultado já está no ato do acontecimento. Isso faz a brincadeira mais instigante. Se Uhum. torna a brincadeira alguma coisa mais poética, e é poética nesse sentido em tantos outros. Então, definiria a brincadeira, se fosse colocar uma palavra, como uma arte, né, ou também uma ciência, mas as artes e as ciências da brincadeira podem ser definidas como a possibilidade de um encontro com a vida, de um encontro, digamos assim, de um encontro alegre com a vida. Então, pensando um pouco nisso que você trouxe pra gente, dessa perspectiva do que é brincar, em oposição ao trabalho, né, que o trabalho tem meta, tem uma entrega, tem uma produtividade, eh, por que é importante, né? Qual que é o benefício da brincadeira para a criança e para o desenvolvimento dela? Então, se a gente pensar um pouco aí, lógico, até o conceito de desenvolvimento tem muitas questões em torno dele, mas eu Aham, estou compreendendo perfeito. por onde a gente vai, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, né? Pensando com a psicologia do desenvolvimento, como é importante para a criança adquirir habilidades, competências cognitivas, socioemocionais, motoras. Então, a brincadeira tem relação com isso. A brincadeira tem a ver com o tempo livre, que é um tempo não cronológico. É o tempo do, né, cronológico, né, e o kairos, que é um tempo cariológico, é um tempo em que as coisas acontecem num instante que não tem relação com o tempo do relógio. Uhum. Tem a ver com isso. Então, se a gente colocar a brincadeira nesse eixo daquilo que ela tem de importante para a criança se envolver com a vida, podemos dizer assim, ela pode adquirir capacidades, né, competências de, por exemplo, raciocínio lógico, início, meio e fim de uma atividade. Ela pode adquirir a capacidade, mais competência para, por exemplo, negociar com alguém, né? O que eu preciso fazer? Qual o meu limite? Reconhecer o seu limite, limite do outro, Uhum. reconhecer se a pessoa está gostando, se a pessoa ficou mais triste. Então ela pode ter também mais repertório emocional, que ela brinca, que ela interage com o outro. A brincadeira tem algo importante, que é sair do seu próprio mundo. Isso é uma coisa interessante. A brincadeira nos leva a um outro mundo, né? Nos leva ao contato com outra pessoa. Eu tenho que me relacionar com o outro. E nessa brincadeira eu me relaciono com o outro, mesmo que seja brincando só, eu me relaciono com a fantasia. Uhum. Eu entro no terreno da imaginação. Eu tenho um imaginário, que é um território muito importante. Eu lembro do Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, grande pensador quilombola, que ele sempre dizia algo, né, antes de ancestralizar, e tá nos livros dele isso, que o imaginário, ele tem uma potência que o sonho não tem. Não que não seja importante sonhar, mas o Uhum. imaginário, ele tá durante a vigília, enquanto o sonho é durante o sono. Uhum. Então tem uma potência que é florescimento de imaginário. Eu vejo que a brincadeira tem isso de importante, porque você fantasia um personagem, você tem aquisição de outras habilidades, porque o brinquedo, ele te convoca ou te convida. Por exemplo, se uma criança ganha um cavalo de pelúcia, eu posso acionar nessa criança ou estimular a criança a fazer carinho no cavalo, porque ela vai cuidar do cavalo de pelúcia como fosse um convite. Mas se for um cavalo de madeira, ela provavelmente vai cavalgar o cavalo. Uhum. Não tem melhor ou pior, mas ela vai ter uma outro tipo de relação. Então os próprios brinquedos também são objetos transicionais que vão ajudando a fazer certos percursos.
Então, o tipo de brincadeira, ela invoca e convoca certas ações. Primeiro que é muito lindo, né, assim, te ouvir falar de brincar e emociona mesmo, assim. E eu fico pensando, assim, até quando a gente vê aquelas propagandas que a gente recebe quando tá no celular, né, tipo: "Joga esse jogo porque ele é bom para a sua memória. Jogue isso aqui Hum, porque" a gente criou com essa ideia utilitarista de que a gente sempre precisa brincar para ganhar alguma coisa, né. E aí, por isso que eu acho que você traz, inclusive, esse contraponto e um olhar crítico para a palavra desenvolvimento, né. Porque Uhum. é isso, a gente brinca porque a gente Tem que ter uma precisa função, tem que ter né? função de se desenvolver. E aí eu achei muito bonito que você fez essa crítica e logo depois você trouxe a questão do tempo. E a gente tem ouvido muito e percebido muito nas relações familiares que tudo está muito cronometrado, né. uhum, Então, assim, a criança até tem tempo de brincar, mas ela tem meia hora, porque depois ela já tem que fazer alguma função hum, útil, né. De novo trazendo essa hum. ideia do utilitarismo. Então eu queria te ouvir um pouco e até num lugar de inspirar essas famílias, sabe, de por que que esse tempo não precisa ser tão contabilizado e cronometrado no relógio. Falando com as famílias, como é que a gente pode conversar? Eu acho que o convívio, né, das crianças, adolescentes com os adultos, né, adultos que estão ali, como tutoras, tutores, brincar junto pode ser importante. A gente consegue brincar junto, sorrir junto, ter um espaço de intimidade, porque isso aumenta a conexão emocional. Isso nos ajuda a melhorar a comunicação. Uhum. Então vamos supor, tem uma criança de 5 anos, 5, 6 anos, que deixou os brinquedos espalhados no chão, todo mundo brincou, os adultos estavam brincando junto, brinquedo de montar, um brinquedo de um quebra-cabeça que seja, e tá tudo desarrumado. Pode ser uma oportunidade essa brincadeira, ou o final da brincadeira, desse tempo, para o adulto conversar com a criança e a criança desenvolver a sua capacidade de organização. Pra ela dizer: "Tá tudo desarrumado". Uhum. Eu não fico bem quando tá tudo desarrumado, porque a gente tropeça aqui na sala, alguém pode se machucar. Vamos cuidar disso juntos? A gente pode fazer alguma coisa junto. Eu acho que isso faz muita diferença, que é compartilhar a experiência. Essa é uma diferença, não tem a ver com trocar alguma coisa, com ganhar ou com dar, ou com chegar a uma finalidade, mas tem relação com uma memória que é afetiva. Uhum. Né, então alguém vai lembrar, não lembra do presente que você ganhou. Então eu posso lembrar muito menos do meu pai, do meu avô, que já ancestralizaram, pelos presentes do que eu ganhei deles, do que do meu tio, João, do que das coisas que eu compartilhei com eles. Mas é assim, o tempo que eu compartilho junto, e é um tempo que não pode ser contabilizado, que é um tempo de vivência. Pessoas se aproximam quando elas experimentam uma atmosfera afetiva. Tem muitos estudos no campo da neurociência, e depois eu posso deixar material para quem se interessar, que falam de clima afetivo, cada vez mais. Uma expressão que a Uhum. gente usava: "Que clima é esse?". Uhum. E existe sim, a gente pode falar de uma afetosfera, de uma atmosfera de afetos, em que as pessoas compartilham as coisas mais facilmente. Elas conseguem se comunicar melhor. Então a brincadeira é um espaço para isso. O riso é um espaço para isso. Você começou a trazer essa ideia de brincar e comunicação, que é a partir da brincadeira que muitas vezes essa criança vai comunicar emoções, sentimentos, vivências, experiências, e o quão importante é a gente estar ali presente para escutar. E eu queria te ouvir um pouco, falar sobre como que essa brincadeira e essa comunicação são têm uma relação muito própria, e como que isso pode ser uma forma dessa família despertar diálogo. Eu parto de um pressuposto que toda comunicação ela tem ruído, né. Se Uhum. comunicar com o outro é uma plataforma de ruídos. A brincadeira pode ser que ela ajude a não acabar com o ruído, mas ajude a fazer com que os ruídos se encontrem. Então eu tenho dito, né, que a brincadeira pode ser o encontro, vamos dizer assim, das frestas, ou daquilo assim, vamos dizer assim, das falhas dos ruídos, né, das lacunas entre um ruído e outro. Então pode ser que um adulto, né, um adulto da família,
possa ter um momento de encontro com aquela criança ou com aquele adolescente, no momento que eles estão brincando. E aí uma forma de comunicação não verbal, em que o corpo vai dizer alguma coisa, em que o sorriso, em que a atenção, em que a presença física. A gente está num mundo onde tudo é tela, em certa medida. E assim, a gente tem que sair um pouco da tela, tem que vir, mas tem que sair. E para sair da tela, é o pé no chão, é o contato, é a vivência sensorial, é reconhecer a pele como um órgão fundamental de prazer, um órgão importante de conexão. Então, para fazer isso, tem que ter contato. Então, a Uhum. comunicação com a brincadeira tem a ver com contato, que é o contato das mãos, o contato do olhar, o contato da palavra, que não é uma palavra que informa só alguma coisa, Uhum. mas é uma palavra que ela desperta algo, Uhum. uma palavra que impõe um limite, mas que impõe um limite que não tem violência, que não tem força desmedida. E a gente reconhece porque brinca e pode, vamos dizer assim, mimetizar campos, fazer coisas. Então, se a tua pergunta brincadeira e comunicação, tentar formular uma ideia, a brincadeira pode ser uma maneira da gente dissipar ruído da comunicação e usar uma linguagem não verbal para fazer um contato ou manutenção do contato da intimidade. Uhum. Então a brincadeira é um princípio para amizade. Só que eu acho que hoje, até porque, tem essa disseminação aí, e acho que a gente tenta fazer o exercício de conseguir, eh, minimizar um pouco esses danos, porque a gente tem várias plataformas dizendo como é ser um bom pai, uma boa mãe, um bom educador. Uhum. Tem muitos lugares aí falando assim: "Então, tem que brincar sim, mas tem que brincar desse jeito, essa brincadeira tem que estimular a memória, tem que fazer não sei o quê". E aí a família, às vezes, nesse ímpeto de se aproximar do filho pra brincar junto, se força a brincar de uma coisa que não gosta, e aí tá ali performando uma brincadeira com o filho que também não tá gostando, ou também controlando como o filho brinca. Então, como que é a possibilidade desse encontro do adulto, que muitas vezes teve essa infância, abafada em si, né, porque a Uhum. gente vai perdendo essa capacidade ou essa permissão que a gente se dá de Uhum. poder brincar, eh tem a brincadeira certa para o adulto fazer? O adulto tem que saber brincar de tudo ou gostar de brincar de tudo com seu filho, com sua filha? E como é que é, assim, poder ter um encontro que a gente sabe que não é totalmente horizontal, porque um Uhum. adulto Uhum. tem um lugar diferente da criança, mas que não impeça a criança de poder brincar mesmo, né, explorar. Tem momentos, né, da fase, né, a primeira infância, se a criança tá um pouco maior, tá na puberdade, um adole tá entrando na adolescência, como vai ser essa escuta, eu acho que isso vai ser importante, mas eu considero muito importante que se permita que a criança expresse o que ela tá sentindo, como ela tá vivenciando a brincadeira, e tem espaço para esse acolhimento, né, e permissão mesmo do tipo, não corrigir, não determinar como a criança vai fazer. Agora, é fundamental que isso não faça mal para a criança, ou seja, a brincadeira, o limite importante é que essa brincadeira não coloque ela em risco. Isso é fundamental. Então, qual o limite do risco? Então, pra uma brincadeira que pode ser, eu sei, perigosa. Quero, não sei, empinar a bicicleta aqui na rua. Essa rua é muito. Você não sabe empinar, não tá com capacete, não tá com vamos dizer, os acessórios de proteção. Então, acho que uma coisa importante é os riscos, né? Para a integridade física, emocional dessa criança. Ter atenção com isso. Tendo atenção com isso, se não oferece nenhum risco para ela, a gente pode poder brincar junto, caso eu tenha disponibilidade. O adulto tem que checar: "Eu estou disponível, eu não consigo agora, vamos tentar encontrar uma outra brincadeira?". Pode ser um jogo, pode ser um tabuleiro, né, o tabuleiro pode ser uma coisa interessante. Agora, não precisa pré-determinar onde isso vai chegar. Isso é importante. A brincadeira
talvez uma das questões mais interessantes é não ter, vamos dizer assim, rota de chegada definida. Uhum. Uhum. E ela pode servir como uma observação de si, da criança, o que a criança gosta. Isso serve para conhecer mais sobre a criança, mais sobre a gente, né? De produzir memórias, produzir entendimento, compreensão do nosso funcionamento. Eu fico muito irritado dessa forma, o adulto pensa, eu fico muito cansado. Aí eu fico bem, eu fico disposto, eu fico mais alegre. Eu vou identificando. E a criança fica alegre também. Os dois estão gostando dessa brincadeira, as duas pessoas. Agora, a relação é assimétrica, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante saber, né? O adulto tem um grau de responsabilidade, de tarefa, que tem relação com essa integridade, mas respeitando os limites, né, para que não tenha risco algum, e também estimulando, incentivando que essa criança encontre seus caminhos, encontre o caminho para se divertir, encontre o caminho para as coisas que ela gosta. Mas eu acho que dá um limite assim de um contorno ético também. O que pode, o que não pode, no limite colocar em risco a si e outra pessoa, né? Pra ela também fazer uma relação de empatia. Eu acho que a brincadeira pode ser isso. Você brincou com seu colega, brincou comigo, mas eu não gostei, porque eu fiquei chateado, fiquei ferido com o que você fez. Você pode machucar o colega com essa brincadeira, o seu amigo, a sua amiga. Então isso também é uma forma da gente poder encontrar possibilidades. Ou seja, não tem um roteiro certo. Cada brincadeira vai oferecer uma gama de possibilidade que vai melhorar o autoconhecimento e o conhecimento dessa relação, Uhum. ajuda nessa relação. E aí, Renato, você começou a falar sobre brincar e se relacionar e os limites disso, né? Assim, eu acho que a gente podia entrar um pouco mais, porque a gente ficou um pouco saturado, por exemplo, de um conceito que é o bullying, né, na escola. E muitas vezes o argumento de que eu não tô fazendo bullying é porque isso era uma brincadeira. Inclusive, os próprios adultos reforçam isso. E eu queria te ouvir um pouco, falar mais profundamente sobre, sabe? E aí até talvez não falando tanto só da infância, mas indo um pouco mais ali pra adolescência. Qual é o limite de brincar, né? Assim, qual é o limite que a gente pode dar pra esse terreno também e ser inspirador não só para as famílias, mas também para a escola, né? Que muitas vezes se vê nesse embate aí, né? Se aquilo era uma brincadeira, se essa brincadeira ela é tolerável ou não, até onde vão esses limites, assim. É uma questão, acho que muito contemporânea, muito importante, né? Essa questão em relação ao bullying. Então, vou repensar a brincadeira aqui, redefinir brincadeira. A brincadeira tem muito a ver com, de alguma maneira, aquilo que a gente pode chamar que é instinto, que é uma noção complexa, mas vamos falar do biológico, né? O que é da ordem biológica, buscar o prazer, buscar satisfação, e como isso se realiza no cultural e no campo do social. Então a brincadeira é essa conexão. Algo que é espontâneo, que é biológico, a gente faz um movimento para se realizar a partir de um aparato cultural, né? De uma brincadeira, de uma boneca, de um carro, de algum objeto, da relação com o outro, de um jogo. O bullying tem relação com violência. A gente fala muito pouco sobre isso, né? Eu tenho meus investimentos, uma das coisas que eu acho que é um grande rival ou grande adversário da vida é a violência, né? Então a agressividade é natural à existência, né? A agressividade, né? A força. Agora, quando isso vira violência, provoca um dano que pode ser irreparável, pode ser traumático no outro humano, numa outra pessoa, ou em si mesmo. Então o bullying tem a ver com violência. A brincadeira, ela não tem relação com violência. A brincadeira tem relação com realização da potência da vida. Então o problema é quando a brincadeira ela cria um prejuízo para o outro. Então esse é um limite importante. O que não significa que não vai ter medição de força, que não vai ter divergência, que não vai ter concorrência ou um grau de competição dentro de uma regra estabelecida, mas não vai ter humilhação, não pode ter enxovalho, não pode ter submissão. Então isso é importante. Então o limite tem a ver com isso, e a gente não falava sobre isso em gerações passadas, né?
As gerações mais jovens têm tratado sobre isso, as escolas se debruçam, a gente tem casos graves que viram casos, inclusive, de justiça, de polícia, Uhum. de crianças em escola, né? Casos muito de discriminação, xenofobia, racismo, né? Casos muito variados, gravíssimos que têm acontecido e que começam com uma situação de bullying, um dito Uhum. bullying. Uhum. E as pessoas usam tem uma expressão que é frequente em redes sociais, né, que é a geração raiz, a geração Nutella, os que eram raiz, os que são Nutella. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque bullying não é pouca coisa. Exato. É o limite da violência, é o limite daquilo que provoca dano emocional. A violência pode ser simbólica, pode ter muitas formas de se manifestar. Então, a violência, ela não produz benefícios para a sociedade, para o tecido social. Esse é o limite importante. A gente identificou que tem um dano, e no campo, né, da neurociência, tem muitos estudos mostrando que uma pessoa ser agredida ou ser surrada não tem diferença no cérebro em relação a ser enxovalhada ou ofendida. Uhum. Uma ofensa que abaixa a sua estima tem o mesmo efeito no cérebro de uma surra, Uhum. Uhum. né, assim, um abandono. Então esse é o problema do bullying. E importante também dizer, a gente não vai ser amigo de todo mundo, não vai gostar igual de todo mundo. Essa é uma fantasia perigosa. Essa fantasia, ela recalca, né, emoções e ela se transforma no seu inverso. Que se também a família não tem que dizer para assim, você tem que gostar de todo mundo igual. Vai ter amigos e amigas que vão ser mais queridos, mais queridas, e não há problema Uhum. para isso. E aí pensando um pouco nisso, né, no que pode, no que não pode, o que é mais saudável, o que não é, existem brincadeiras ou brinquedos melhores do que outros? Hum. É é mais interessante ofertar para a criança determinados tipos de jogos e brinquedos e brincadeiras do que outros? Ainda mais quando a gente está falando, né, num mundo que tem muitos jogos virtuais, muitas telas. Como é que é isso, assim? Tem um ranking aí de brincadeira que a gente pode sugerir para as famílias? Cada contexto vai ser diferente, né, do outro, né, cada contexto familiar, Uhum, cultural, social, o repertório, né, como é que essa família se organiza, então vai ter diferença. Sempre muito difícil classificar para dizer que uma coisa é melhor do que a outra. Isso aí é muito controverso, né, esse brinquedo é melhor do que o outro. Depende muito do que a família, quais interesses da família e uhum, os interesses que a criança vai apresentando. O que essa família tem como horizonte de habilidades? O que elas percebem que a criança gosta também mais? O Uhum. que vocês pensam que a criança ela fica entretida, que a criança se diverte, que a criança se comunica melhor? Então vai ter relação com isso. Não dá para ter uma regra geral, que depende de cada contexto familiar, né? E como essa família enxerga, qual a cosmopercepção do mundo dessa família, isso faz uma diferença. Agora é importante também que a gente vai se educando, que os adultos se eduquem à medida que também que vão brincando com as crianças. Então, uhum, por exemplo, as questões de gênero, é importante que não tenha gênero o brinquedo, isso é muito importante, porque se o brinquedo tem gênero, a gente reproduz muito uma estrutura patriarcal, onde tem papéis de gênero. Isso não é bom para ninguém, uhum, Uhum. numa sociedade, não é bom para ninguém. Então, vamos brincar de casa, vamos brincar de cozinhar, vamos brincar de arrumar. Isso vai desenvolvendo e vai incorporando na criança esse desejo de naturalizar que a gente cuida da casa, que todo mundo pode limpar a casa, todo mundo pode cozinhar, que senão alguns só fazem uma coisa e outros fazem outras por conta do gênero. uhum, Então isso não vai ser bom, porque isso pode inclusive não que tenha uma relação direta, mas isso no passado, para dar um exemplo aqui, mas nos anos 60, no século XX, onde meninos só brincavam de carrinho, meninas só brincavam de boneca. Era frequente que um homem adulto pudesse não saber trocar a fralda da criança. Isso Uhum. não existe mais. Mas no passado existia isso porque, em alguns contextos socioculturais, os meninos só aprendiam brincar com ferramenta.
né? Isso fazia com que nos anos 80 do século XX, alguns pais não sabiam a idade do filho, Uhum. tinham 3 ou 4 anos sobre a idade do filho, e nem que série o filho estava ano escolar, e às vezes ia para a escola sem saber qual era o nome da professora. Uhum. Só tinha uma professora, aquela criança. E um adulto do sexo masculino podia chegar na escola, qual o nome da professora do meu filho? Ele não sabia disso. E a mãe sabia. A mãe tinha uma sobrecarga emocional. Então, no passado isso acontecia. Para quem está nos assistindo agora, né? No passado isso acontecia. E aí, eu acho que também essa coisa de entender o que que é melhor ou o que é pior, acho que talvez é a qualidade dessa interação, a qualidade da brincadeira e não só a brincadeira em si. Então a criança tem a oportunidade de ser criativa, né, de ser agente produtora dessa brincadeira, ou o brinquedo tá brincando sozinho e ela não tem nenhum grau ali de produção criativa. Até outro dia eu ouvi uma coisa de tela que eu achei muito interessante, que uma pessoa falou assim: "Ah, não é porque às vezes meia hora de tela é mais prejudicial do que uma hora, porque depende da qualidade do que a criança está vendo. Então meia hora de tela vendo vídeos de 30 segundos é pior do que a criança conseguir assistir um filme de uma hora e meia. Porque num filme de uma hora e meia a criança vai, despertar a questão da narrativa, da atenção, né, de poder mergulhar numa história. E meia hora de vídeos de 30 segundos é só um despertar ali de dopamina, dopamina, dopamina e não conseguir estimular a possibilidade de conseguir ficar atento por mais tempo, ou esperar o silêncio, ou esperar a coisa acontecer. Então acho que também, né, te complementando e colocando um pouquinho mais de caldo aqui nessa sopa, acho que é ficar atento, assim, também não é só uma brincadeira Uhum. ser mais interessante do que a outra, mas é como essa criança está na brincadeira, E né. tem uma questão também, Henrique, tô pensando aqui, a gente vive numa né, sociedade hiperconsumista também, Uhum. né. Então essa coisa do: "Ah, o meu filho gosta", e aí a gente começa a dar, né, assim. Então: "Ah, meu filho", agora vou dar um exemplo lá em casa, minha filha agora tá fissurada por cachorro. Se eu levo isso muito a sério, eu vou comprar, o cachorro que anda, o cachorro que pula, o próprio cachorro, tipo, né, assim, a gente começa a, eh, ta e aí eu fico vendo que, na verdade, o que desperta o interesse nela não são nenhum desses elementos Uhum. e objetos comprados, sabe. Então eu queria te ouvir também, Renato, sobre, acho que a gente tá se encaminhando aí para o final, mas sobre esse brincar e a natureza também, sabe. E não só a natureza, a floresta, sabe, assim, mas a natureza, o que tá dado, sabe, assim, eu vejo o interesse dela pelo vaso da planta, sabe, eu vejo o interesse dela pela varanda que a gente tá aí na hora que o sol bate. Então como que a gente também pode estar atento, assim, a tirar um pouco essa associação do brincar com o consumo e trazer um pouco mais essa ideia do brincar com a natureza. Tem várias questões aqui, né? Essas questão da confusão que pode gerar a gente não ter foco, perder o foco, então fica tudo muito confuso, a gente pode tropeçar nas próprias pernas, a gente não consegue se movimentar porque fica muito atordoado, né? E aí essa metáfora do vídeo de 30 segundos, né, um atrás do outro, pode deixar a pessoa muito confusa para uma história de início, meio e fim, para contar sua trajetória, para se compreender, para se escutar. E a gente ao longo da espécie, né, nossa espécie, a gente foi tentando aprender a ter foco, a se sentir mais seguro, para poder desenvolver uma ideia, para demonstrar o que estava sentindo, compreender alguma coisa, isso requer tempo. Então esse tempo curto, né, e a dopamina não é ruim, a dopamina em si, mas é Aham. ruim que a gente, de repente, só tenha uma forma de enxergar a realidade. E desfazer essa relação entre brincadeira e consumo é uma coisa importante, porque o consumo é da ordem de uma coisa que eu troco, que eu recebo, que tem uma equivalência. Enquanto tem uma outra dimensão que é da ordem da gente experimentar. Então, como eu experimento isso? Isso que você falou, chamou de natureza, você falou dessa confusão dos riscos da tela. Como é que a gente pode pensar um tempo que é, às vezes, da pessoa
saborear o instante que ela tá vivendo, Uhum. saborear o momento. Curtir um tempo de silêncio, curtir, às vezes, uma brincadeira sem nenhum objeto, Hum. uma brincadeira que ela possa explorar o próprio corpo, explorar seus limites, que ela corre, que ela consegue correr tanto, que ela consegue brincar, que ela consegue pular, saltar, experimentar o coração que bate mais acelerado, e ela consegue: "Preciso parar um pouco agora, descansar", ela vai se percebendo. Hum. Porque tem um problema, que é quando a pessoa ficar enfurnada numa fantasia que desconecta do corpo, que ela não percebe a sua reação, não percebe o que está acontecendo com ela. E essa falta de percepção, ela adoece, né. Um adoecimento emocional, não consigo saber o que eu estou sentindo, saber o que eu estou precisando, se eu estou com sede ou não. Então pode ter uma pessoa que ela fique tão desconectada da sua autopercepção, que ela passe um dia inteiro sem beber água e sem sentir sede, porque ela está entretida com alguma coisa de fora, que ela não consegue escutar um clamor que é a própria sede. Isso é um problema. Uhum. Isso vai deixá-la desidratada. Então, acho que tem uma desidratação afetiva que a Uhum. gente vai passando quando a gente não consegue se escutar. Então, a brincadeira pode ser um experimento para eu saber quem eu sou, o que eu estou sentindo, e isso não tem a ver com consumo. E essa questão da tela, esse é um problema, né, é o tempo, a gente não consegue desenvolver uma coisa início, meio e fim, a gente vai se perdendo. Então, assim, vamos ter tempo para fazer alguma coisa? E se a gente parar de fazer isso, vou parar com consciência, ter mais consciência do meu corpo. Eu vou parar, que eu vou fazer uma outra coisa agora, para eu não ficar arrependido, deixei de fazer para fazer outra coisa no meio disso tudo, e não terminei ao fim da manhã nenhuma das duas coisas que eu queria fazer. Queria ter terminado uma, aprender essa brincadeira com a água, com o que seja, e não brinquei com uma coisa nem com outra, porque Hum. no meio do caminho fui para outro lugar, que pode acontecer, mudar de Rota, caminho, né. rota, Uhum. pode acontecer, mudar a trajetória, mas será que eu mudei a trajetória de modo confortável ou só fui naquilo que brilhava mais? Porque tem tanto brilho, tanta sedução, vai vir um daqui, um de lá, daqui a pouco eu tô assim aturdido, atordoado. Pra onde eu vou? Com que eu brinco? Uhum. Uhum. E às vezes mais vale brincar com uma coisa com intensidade, profundidade, do que não conseguir brincar com nenhuma delas. Então olhar no olho da brincadeira, olhar nos olhos da natureza, nos olhos daquilo que tá acontecendo e: "Caramba, eu vou ficar É, aqui". e é bonito que você fala da natureza, que não é só a natureza fora, né, a gente enquanto natureza, Aham. né, então esse Sim, corpo que também é parte dessa natureza, então perceber também tem a ver com esse brincar longe só do consumo, né, e sim Sim. dessa percepção, assim, Que dessa tem autopercepção. muito a ver com essa história tua, né, de criança também, com a contação de história, né. uhum, E aí você sim. lançou o livro agora infantil, como é que foi esse processo também de mergulhar nessa comunicação com as crianças, que Uhum. também é uma forma de brincar, né, Então, em 2012 eu publiquei Nani Nilo, Aprenda a Dividir, Nani Nilo, Que Jogo é Esse? Aí em 2016, Nani Nilo na Cidade Verde, que virou também um filme, né, um desenho animado, direção do Sandro Lopes. Em 2023 eu publiquei O Aniversário do João, que é meu livro isso. infantil de 2023, que é um livro de um menino que vai brincar, dá ali um aniversário de 7 anos, recebe os amigos em casa. É o primeiro livro infantil que eu publiquei tem muito a ver, e eu tenho um outro infantil que era Uma Vez no Egito, que é um livro que, teve uma edição única e que não teve outras edições. Era Uma Vez no Egito, contando para criança sobre histórias, né, de filosofia no Egito Antigo. E esses livros infantis, né, que eles têm, né, que me trouxe para os livros infantis? Inicialmente, o nascimento da minha primeira filha, né, sem dúvida nenhuma. Minha primeira filha quando nasceu, a Olivia, então, quando ela nasceu, depois Maria, então dediquei livros, né, para as duas, né, livros infantis. Eu senti a necessidade de contar histórias para elas, né,
histórias de crianças e histórias que tivessem também um pouco a ver com a nossa família, né? Com a nossa história. Isso para mim era muito importante. Então, eu queria que tivesse histórias com crianças, que elas se identificassem, que elas se sentissem confortáveis, representadas. Então, isso foi um elemento. E que o conteúdo dessa história pudesse trazer a brincadeira, pudesse trazer outras formas de lidar com a infância, formas mais suaves, mais tranquilas, da infância como um momento da vida que não é preparatório para nada, mas que cabe em si mesmo. Então tem muita relação com isso. Perfeito, Renata. Acho que é legal, assim, a gente retomar também a literatura como algo que faz parte desse rol Brincar, de né? possibilidades. E a criança gosta de recontar a história, porque às vezes a própria criança vai reinventando esse olhar. E, enfim, você é um grande contador de histórias também. Quem não conhece, vai Tem os conhecer. livros que não são só de criança, né? Então tem uma Exato. literatura vasta também. Assim, é não ficção para adulto, Exatamente. que aí é falando. E aí acho que vale Essa dica também. explorar esse mundo de Renato Nogueira. Bom, gente, peguei meu celular aqui, porque quem já é de Nos casa, acompanha. já nos acompanha, e Renato vai viver aqui essa experiência, a gente sempre finaliza nosso encontro recebendo e ouvindo uma mensagem, uma pergunta de alguém que nos acompanha e que gostaria dos nossos pitacos, os nossos conselhos ou o nosso afago aqui. Então, Renato, hoje a gente tem uma participação, eu vou colocar o play para a gente poder conversar com essa pessoa que nos mandou uma mensagem. Então, vamos lá. Fala, galera do Live, eu me chamo Mayara, eu sou professora, educadora e também sou mãe de uma bebezinha linda e sou fã do Live, consumo muitos conteúdos, sou muito feliz com as temáticas que vocês trazem, as pessoas maravilhosas, vários pensadores contemporâneos que eu fico só babando. E a minha dúvida é como lidar com adolescentes e apostas. Esse mundo agora que tá tão repleto de publicidades e influencers e tudo mais, falando sobre apostas como se fosse algo muito simples. E esses jovens e qualquer um de nós somos potenciais vítimas desse tipo de atividade, né? Então, como lidar, né, com jovens que apostam no momento da descoberta e também como prevenir, como a escola pode se posicionar quanto a isso e também as famílias, né? Já que o tema é brincadeira e por acaso ver esse tema, é dizer que apesar de parecer, isso não é brincadeira, né? Aposta não é porque a aposta brincadeira. não é brincadeira, os joguinhos de recompensa financeira, definitivamente o que eles não são é brincadeira. Então eu queria só já trazer um pouco essa costura com o tema, mas quero ouvir primeiro o Renato. Vamos lá, boa questão. Mayara, obrigado aí pela questão aí, por essa pergunta, né, por essa interrogação. Acho que você fala de algo que é importante, que a sociedade se debruce sobre isso. E duas instituições fundamentais para as crianças e adolescentes, que é a família e a escola. A gente entender que família e escola são duas instituições que têm como um dos papéis preparar, né, crianças, adolescentes para mais autonomia, para mais condições de lidar com a sua própria vida de uma forma que não seja prejudicial para ela e nem para a sociedade que ela vive, a gente tem que pensar qual é a fonte de prazer desse adolescente. Por que essa ideia de investir pouca energia para ganhar tanta energia de volta, né? Investir um pouquinho para ganhar tão mais, para ter esse lucro que não faz parte de alguma coisa que é da ordem da própria natureza. É muito desmedido isso. Então, como a gente lida com essa fantasia? A gente precisa entender como esse jovem, essa jovem, como adolescentes estão lidando com o seu prazer, né? E aí, falou dos influencers, né? Influencer é uma coisa... Outro dia alguém me perguntou, né? Você é influencer? Porque eu uso redes sociais, né? E, né, eu sempre digo, eu não sou influencer, né? Então, eu sou confluencer. Não nego que eu uso redes sociais, mas de modo a confluir, não a influenciar ninguém.
não tenho não tenho esse talento de ser influencer, que é uma outra essa é outra atividade, não estou para dizer que é ruim ou que é pior, né. Agora, muitas atividades influencer são para reproduzir no outro um modo de vida, como se Uhum. fosse o único possível. Não que todas influencers façam isso, não vou generalizar aqui, mas não é existem sim trabalhos como ela nos trouxe agora essa pergunta, influencers que fazem isso, né, que querem estimular o outro a encontrar um único modo de vida, uma expectativa para ser uma pessoa feliz. E para isso tem que ter um tipo de corpo, tem que ser suficientemente uma pessoa magra, suficientemente uma pessoa com uma renda X, que possa adquirir tantos objetos de consumo. Isso traz muitos problemas, tem que ser tipo jovem para sempre, tem um monte de problema, né. Como confluencer, o que que eu digo, né, a gente tem que fazer encontros que possam aumentar nossa potência de vida, mas de uma forma que isso não seja da ordem de uma, vamos dizer assim, usurpação, Uhum. nem da gente nem do outro, nem numa autotransformação de uma autoobjetificação da gente. E nem numa sujeitificação dos objetos, porque a gente tem um fenômeno que ocorria muito, que era objetificar as pessoas. Uhum. Isso, né, objetificar o sujeito. Isso continua existindo, mas tem um fenômeno mais recente, que não que ele seja só da agora, ele sempre existiu, mas está mais volumoso, que é sujeitificar os objetos, Uhum. que é transformar, Perfeito. por exemplo, plataformas em pessoas, inteligência artificial numa pessoa. Né, é transformar alguma coisa que é uma tecnologia, como se fosse um ser humano. É melhor entender a água, né, a floresta como ser humano, como uma pessoa, do que entender uma tecnologia como ser humano. Então, indo para as apostas, como a gente deve fazer? As escolas e as famílias devem conversar sobre isso. A gente pode fazer isso como? Com teatro, com cinema, mostrando situações de sucesso de quem não joga, quem não aposta, porque a gente tem que criticar o que está acontecendo, que com adolescente eu tenho que mostrar situações de fracasso, insucesso, daquilo que pode ser prejudicial para o adolescente. Mas só isso não adianta, porque o adolescente, para construir a sua identidade, tem que se contrapor às gerações Uhum. mais velhas, aos pais, à família. Então, eu tenho que, de alguma maneira, apostar em coisas que o adolescente gosta e mostrar satisfação, sucesso nesse sentido como satisfação, como bem-estar, em situações que o adolescente possa ver um outro. Então não adianta só fazer uma denúncia para o adolescente, Uhum. tem que fazer pronúncia para o adolescente. E a família e a escola podem ser esse lugar. É importante dizer, para ser feliz não tem que ficar milionário até os 30 anos. Isso é importante. Não precisa ser bilionário até os 30 anos para ser uma pessoa que tem uma vida boa, Uhum. que viva bem consigo. Isso não é fundamental, não é indispensável. Não é indispensável que você faça certos tipos de pré-requisitos, né. Não existe um modelo para sua vida ser uma vida que vale a pena. Uhum. Se o adolescente é influenciado por essa fantasia que é uma perversão do platonismo, né, Platão tem um modelo, as ideias perfeitas, então tem um modelo perfeito a ser seguido, isso vai criar muito sofrimento. Uhum. Vai sofrer porque você vai ter que ser alguma coisa que você não é. Isso tem relação com ter uma quantia de dinheiro enorme, onde o único prazer fetichizado seria ganhar dinheiro. É muito pobre a pessoa que só sente prazer ganhando dinheiro. Sim. Esse é um problema. Uhum. Só que essa é uma fantasia que a gente não tem enfrentado. Uhum. Não estou a dizer que vamos abandonar os nossos boletos, é impossível. Vamos pagá-los. O Quem sistema é dera. capitalista. Tudo bem. Mas isso não é a última coisa a ser feita, Exato. Sim. né. Você deve inclusive ter prazer com aquilo que você ganha dinheiro. Uhum. Não Uhum. pode ser uma relação sem prazer, completamente sem prazer. Tem que ter algum. Então, nesse sentido, com adolescentes que estão jogando, a gente precisa trazer a escola, trazer a família para conversar, apresentar os casos, fazer a denúncia e fazer a pronúncia. Mostrar primeiro para os adolescentes coisas que inspirem eles e que retire o jogo de cena, Uhum. a aposta de cena.
sem falar da aposta. Porque a gente não pode falar só daquilo que é o demônio, que é o diabo, que é o nosso opositor. Tem que falar daquilo que a gente acredita que é interessante, né? Eu acho que tá conversando muito com o que a gente tá querendo propor, assim. Então, falando isso pra Mayara, que eu acho que a escola não pode mais, assim como alguns anos atrás a gente usava muito, e eu acho que hoje não é uma discussão, que a escola precisa ser um ambiente onde a gente vai trabalhar as questões socioemocionais. Eu acho que hoje a escola precisa ser um lugar que a gente vai falar de cidadania e de letramento digital, porque assim, isso tá invadindo completamente a vida, os desejos e quem são, né, a identidade desses alunos. Então, acho que fica um compromisso nosso também, né? Porque assim. não basta ser, assim, a gente tem que lembrar que isso é proibido para menores de 18 anos, tá, gente? A gente tá entendendo aqui que não existe garantia de que a plataforma vai conseguir identificar que a criança é menor de 18 anos e ela vai entrar na plataforma. Então, já tá colocando de uma forma realista que sim, crianças e adolescentes estão entrando em ambientes que não são permitidos para ela por lei, mas que está sendo difícil evitar, né? Então, diante desse problema, o que a gente faz? Porque isso é muito complicado, né? Então, assim, não é permitido. Então, vamos lembrar que é importante a gente acompanhar o que os nossos filhos fazem nesse ambiente digital, até porque tem lugares que eles não poderiam estar perante a lei, inclusive. E aí lembrar também que o adolescente, a gente até falou isso antes de entrar aqui na gravação, o adolescente gosta do risco, mas existem outros riscos que o adolescente pode se aventurar, né? Que são os riscos nas brincadeiras ali reais no sentido de síncronas com os outros amigos, né? Que não envolvem um risco de uma perda ali que vai ter uma dor e uma consequência muito mais grave, né? Então, acho que a gente está se complementando aqui. Espero que a gente tenha te ajudado, Mayara, a pensar um pouco sobre isso e lembrar que também isso é um exercício coletivo. A gente precisa pressionar também as grandes instâncias para que exista um controle maior. Senão a gente fica muito responsável individualmente por algo que é muito violento para as nossas crianças. É difícil a gente barrar isso sozinha, né? Então, vamos se articular enquanto comunidades escolares, comunidades de famílias, para que essa pressão realmente faça vibrar ali para as instâncias maiores, que esse controle aconteça. E a gente tem histórias de sucesso nesse sentido, né? Do quanto a pressão social ela faz mobiliza diferença. mesmo essas regulamentações ou até proibições reais. Então, acho que a gente tem que se fortalecer como coletivo nessa luta também, né? Sim, sim. Renato, estamos chegando no fim. Sim. Que a nossa roda brincante, então, tenha Se propiciado expanda. confluências aí com quem nos ouviu, quem nos escutou. E já fica um convite para uma próxima vez. A gente ama ter você. Que bom que aconteceu esse encontro. E obrigada, porque acho que você traz essa ideia da brincadeira como poesia. Sua presença é sempre uma presença poética, então ela inspira a gente sempre. Muito obrigada. Continue acompanhando, essa temporada tá uma delícia, então fiquem com a gente, assistam todos os episódios e é um prazer. Obrigada. Tchau, gente.